queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de física, o tema é para onde eu vou? E aí, essa é uma pergunta. Poxa, toda vez que a gente vai se movimentar, a gente está sempre pensando, para onde a gente vai? Como é que funciona isso? Como essa questão de movimento, trajetória, referência? Eu acho que nessa aula a ideia principal é realmente trabalhar alguns conceitos. Eu gosto sempre de pensar na física como não simplesmente fazer contas. Eu acho que a conta é um processo matemático. Quando a gente fala de física, a gente precisa entender os conceitos. Essa aula, basicamente, a gente vai falar de alguns conceitos que são importantes, que você vai usar para todas as suas aulas de física. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a questão do referencial. Aposto que você já ouviu essa palavra. Ah, depende do referencial. Ah, qual que é o referencial? Por quê? Porque ele faz toda a diferença em relação a uma questão, por exemplo, de física que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente pensa em referencial, o que a gente está falando é o sistema de referência adotada. Parece que ficou um pouco complicado. Tá, vamos pensar então. Nesse momento, a pergunta que eu faço para vocês, será que eu estou em movimento ou eu estou em repouso? E aí a gente já fala desses dois termos já já. O que é movimento e o que é repouso? E em relação a quem? Será que então agora, por exemplo, nesse momento aqui, ó, eu estou andando, correto? O fato de eu estar andando implicaria que eu estou em movimento, talvez em relação a você que está aí. Aí você fala assim, não, mas eu estou te vendo pela televisão ou pelo computador, você continua em repouso. O meu computador não está se movendo. Entende essa questão principal? Existe um referencial. Vou usar um exemplo do nosso ônibus do dia a dia. Então, eu estou dentro do ônibus. Quando eu olho para o banco do lado, o que eu entendo? Esse banco do lado aí do meu ônibus, ele está se movendo? Em relação a mim? Não, eu e o banco estamos o quê? Um em relação ao outro em repouso. Mas a pessoa que está lá no ponto de ônibus, olhando de fora, ele vê como? Ele vê esse banco se movendo, ele vê que eu estou me movendo. Então, o referencial é extremamente importante para a gente entender se está em repouso ou em movimento. Por isso que toda vez que a gente vai trabalhar qualquer conceito de física em relação a movimento, sempre vem essa questão do referencial. Tudo bem? Ele é extremamente importante. Então pensa, onde você está? Em relação ao que a gente está? O que eu estou olhando? Quem que é o meu ponto de referência? E é sempre uma brincadeira, a gente da física adora fazer esse tipo de brincadeira. Ah, você está em movimento em relação a quem? Qual que é o referencial? Vocês vão ouvir muito isso nas aulas de física de vocês. E é até legal, vai, para fazer aquela brincadeira com os amigos. Ah, vai se movimentar. Se os dois estão correndo junto, parece que a gente está o quê? Em repouso. Mas para o cara de fora, a gente está em movimento, tá? E aí, então, a gente entra nessa questão de movimento e repouso, que depende especificamente do quê? Do nosso referencial. Para eu definir se alguém está em movimento ou se alguém está em repouso, depende do que eu estou assumindo como referencial. Não dá para dizer que alguém, na verdade, está sempre em repouso. Isso é verdade? Porque se eu olho para mim em relação à Terra, ou se eu olho para a Terra em relação ao Sol, será que existe um super repouso? É difícil porque a gente vai sempre pensar no referencial. Isso é muito interessante. Então, uma vez que a gente define que está rolando um movimento, existe um movimento, beleza. Aí a gente vai pensar que esse movimento define algumas questões também importantes, palavras que aparecem muito na física. Questão de posição e deslocamento. O que é posição, o que é deslocamento? Será que é a mesma coisa? Será que muda? Posição, a gente assume, por exemplo, um momento inicial. Então, a posição inicial é onde eu começo. Eu comecei nesse ponto aqui e vou me locomover para aquele lá. Eu andei e parei aqui. Então, essa é a minha posição o quê? Final. Saí de um ponto, fui para o outro. Nesse meio do caminho, nesse caso que eu mostrei, eu andei o quê? Aparentemente uma linha reta, mas eu não poderia ter me movido de um jeito mais em zigue-zague, por exemplo, saindo de uma posição inicial para uma posição final. O importante na física são duas coisas que a gente levar em consideração. A posição inicial e a posição final. São duas coisas interessantes. Mas como eu estou me movendo aqui no meio, é diferente. Então, por isso que a gente tem a questão de posição e deslocamento. Então, é importante ter isso em mente, que não é a mesma coisa, são conceitos diferentes, tá? Então, muitas vezes lá, que a gente vai estudar cada vez mais a questão de movimento, importante ter posição inicial e posição final. E dependendo de como eu olho, parece que eu me movo em linha reta ou não, que é a questão da trajetória. Trajetória também é uma palavra que aparece bastante. Olha lá. Trajetória é a sucessão de posições ocupadas em relação a um referencial.
Tá, vamos lá. Esse aqui é um exemplo bem famosinho da física. Se você está dentro do avião e o avião solta um objeto, o que acontece? Você dentro do avião, você está vendo o objeto cair como? Aparentemente, esse objeto cai em linha reta. Por quê? Porque o avião está andando, mas o objeto também está andando. Então, eu dentro do avião, vejo ele caindo mais desse estilinho aqui, ó. Como se fosse uma reta. Só que quem está olhando de fora, que é esse nosso carinha aqui, ele vê o quê? Parece que está formando uma parábola ou meia parábola, alguma coisa diferente. E o que é a trajetória, na verdade? É como se a gente fosse tirar várias fotinhos em vários instantes e pegar aquelas fotos e fazer e ver exatamente esse movimento. Então, a trajetória são vários cortezinhos. Por exemplo, uma pessoa que andou na praia. Quando ela anda na praia, normalmente ela deixa as pegadas dela no chão. Aquilo é a trajetória que ela percorreu. Se eu saio da posição inicial e final, eu vejo o começo e o fim de onde essa pessoa andou, não significa que ela andou em linha reta. Ela teve toda uma trajetória que, dependendo de como, da posição que eu olho, ela pode parecer uma linha reta, uma parábola, uma coisa totalmente aleatória. Então, a trajetória do movimento também é extremamente importante, porque a partir dela a gente vai ter características que vão ser possíveis para o nosso estudo. Resumindo a nossa aula, palavras que a gente precisa ter em mente, ok? Referencial, então, que é super aí legal, depende do nosso referencial, como a gente olha para definir se estamos em movimento ou em repouso. A partir disso, a gente pensa na trajetória, que é como a gente vê esse movimento, por exemplo, e aí os termos também, posição e deslocamento, que são extremamente importantes dentro do nosso conteúdo de física. Uma pausa aí, ó, aproveita, tira uma foto dessa lousa, que é super importante a gente ter esse registro, e um beijo, até a próxima!